Começou. O programa, vem, você não vai assistir? O programa que o seu tio tá participando, olha lá, ó. Já tem o Vinícius Camargo, o Nando Gonçalves, você não vai participar? Beleza, então, ó, silêncio no estúdio. Boa noite a todo mundo que tá aí, a quem vai chegar depois, a quem vai assistir a esse vídeo mais pra frente quando a gente colocar no IGTV da Câmara Setorial de Teatro. Essa é uma iniciativa da Câmara Setorial de Teatro de Poços de Caldas. Nós estamos organizando esse programa de entrevistas com artistas da cidade para a gente pensar e discutir futuros. Então sejam todos bem-vindos. Um dos intuitos desse projeto é a gente conseguir levantar um fundo para garantir a segurança alimentar dos artistas e dos profissionais de cultura que estão em situação de vulnerabilidade social nesse momento. Então, o nosso maior desejo, além, é claro, de conhecer um pouco mais de perto os artistas da cidade e suas pesquisas, além de aproximar e pensar em alternativas criativas para o nosso futuro cultural e para o nosso futuro enquanto cidade, acima de tudo, esse é um programa que está tentando, de uma maneira emergencial, resguardar a segurança alimentar daqueles que fazem a cultura acontecer na cidade, daqueles que promovem a cidade para o Brasil e para o mundo inteiro. Poços de Caldas é uma cidade muito conhecida por sua cultura. Poços de Caldas é uma cidade que tem uma cultura muito rica, mas infelizmente hoje os artistas estão desassistidos porque foi decretado, teve um decreto hoje do número 13.279, que cancelou os editais da cidade, cancelou o repasse de dinheiro para os projetos que já tinham sido aprovados e que estavam em análise. Então, estamos vivendo uma situação complexa, por isso é muito importante a gente se juntar, a gente se unir e a gente fortalecer essa rede cultural que alimenta tantas famílias, que leva arte e cultura para tantos lugares da cidade, para a cidade toda. Então, sem mais delongas, então a gente, depois eu vou colocar a gente vai postar esse vídeo na Câmara Setorial do Teatro, no Instagram, e lá vai ter também os dados de uma conta que a gente vai estar recebendo essa grana para tentar converter em cesta básica para a galera que está precisando. Beleza? Outra coisa que a gente está tentando promover com esse nosso encontro aqui é pedir para as pessoas e conscientizar as pessoas que agora mais do que nunca é preciso fortalecer os fazedores de cultura local, é preciso fortalecer os pequenos comerciantes, porque são as pessoas que estão na ponta do mercado e que acabam ficando menos desfavorecidas, claro, junto com toda a classe trabalhadora que está passando por um momento difícil. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui o nosso amigo, mas antes uma apresentação. Esse é o nosso programa de estreia, então que Dionísio, que é o Deus da fertilidade, que ele abra os nossos caminhos, que ele ilumine o nosso caminhar, para que a gente parta para um futuro próspero. A gente precisa pensar em alternativas para um futuro próspero para a gente, para todos, não só para a classe artística, mas por toda a rede que está envolvida nisso, por todas as famílias que estão envolvidas nisso. Então, vou falar pouco para a gente ouvir bastante o nosso convidado. Então, é com imenso prazer que damos início ao Terceiro Sinal, uma série de entrevistas com artistas e profissionais da cultura, produzida pela Câmara Setorial de Teatro, tendo como referência as demandas e as diretrizes do Plano Municipal de Cultura, que é a Lei 9.114 de 2016. A iniciativa pretende ser um ponto de encontro entre os fazedores de cultura e a população, a fim de pensar e construir futuros. Poços de Caldas é um celeiro de excelentes artistas que estarão conosco para contar tudo o que acontece antes e depois do Terceiro Sinal. Divirtam-se. Merda.
Recebemos hoje o diretor de cena Luiz Fernando Gonçalves, que é licenciado em psicologia pela PUC Minas, atua profissionalmente sob o registro da SATED Minas Gerais como ator e diretor. É ator, bailarino, coreógrafo e diretor de teatro com 20 anos de experiência. Construiu sua trajetória como ator, diretor e professor em diversos contextos, lecionando teatro em projetos sociais, em escolas particulares, no SESC Minas Gerais, trabalhando com a educação infantil, ensino fundamental, grupo de terceira idade e com grupos profissionais de teatro. Foi fiscal de elenco e elenco de apoio da novela Alto Astral e no filme Turma da Mônica Lições. É ator da Companhia de Atores de Poços de Caldas, fundador do Núcleo de Pesquisa Teatral do SESC em Poços de Caldas, diretor de teatro do grupo Nuclearte e Cia Beira Corpo. Recebeu os prêmios de melhor direção no Festival de Teatro da região, entre eles pelo espetáculo A Tempestade, no 4º Festival de Teatro Amador Leila Assunção, São João da Boa Vista, primeiro prêmio ATA de Teatro Amador, Espírito Santo do Pinhal, e pela cena Higiênicos no primeiro Trupe Festival de Cena Curta Teatral, que é Espírito Santo do Pinhal. Ganhou por 4 anos consecutivos o prêmio Benigno Gaega de Incentivo ao Teatro nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. 2020, infelizmente, está suspenso, segundo o decreto. Então, uma salva de aplausos para ele, Nando Gonçalves! Eu tenho que apertar o botão, senão não chama ele. Olha a Bruna Martini aí. Bem-vinda. Ó, podemos receber os artistas de fora também para trocar uma ideia com a gente. Onde está o Nando? Como chamá-lo? Aqui. Visualizar. Aguardemos um minuto que rufem os tambores. E aí? Bora! Boa noite, povo! Muito bom estar aqui, muito bom estar poder conversando e falando de arte, tentar movimentar, né, hoje num dia tão turbulento, mas para a gente tentar trazer um pouco de alento ao coração aí. Realmente, hoje um dia muito turbulento, mas enfim, a gente vai ter uma conversa promissora, porque quem abriu o caminho da conversa foi Dioniso. Um brinde a você também. Muito obrigado por estar estreando com a gente aí esse Tchim! projeto. Tintim. E, enfim, vamos junto aí construir esse percurso que vai ser árduo, mas que eu tenho certeza que vai ser promissor também. Olha só, antes da gente devidamente entrar na entrevista, me fala aí, como que tá, qual é a diferença de entrar em cena aqui e de entrar em cena no teatro? Você sente diferença? Não, não, tem uma diferença grande assim, né? Porque realmente no teatro você sente o calor, você sente aquela primeira resposta, né? Enfim, o respiro das pessoas, o barulho das pessoas, isso faz muita diferença, assim, sabe? Aquela coisa da cadeira desdobrando, daquele murmurinho, aquela falação, aquele escuro do teatro. Isso eu tenho sentido bastante falta. Mas, enfim, a gente está tentando se redescobrir aí, reinventar, fazer coisas diferentes. Certamente. Mas esse primeiro bloco, a gente é um programa tão bom que tem Tem blocos. blocos. Tem blocos. O primeiro bloco é para a gente falar sobre você, né, de onde você vem, etc. e tal. Então eu queria saber, né, nesse momento em que a gente vai precisar se formar de novo, né, porque vamos ter que inventar novas linguagens. Então essa figura do mestre é uma figura muito importante, muito cara para a gente que trabalha com arte. Então eu queria saber quem foi a sua primeira mestre ou o seu primeiro mestre na arte, assim. Então, eu comecei com arte desde muito cedo, sabe? Então, dançava na escola, fazia teatro na escola. Mas a primeira vez que eu fui estudar teatro, eu fui no Conservatório Municipal de Poços, e aí eu fui aluno da saudosa Nicionele Carvalho, que era uma grande professora de teatro, foi professora da galera antiga, né, da geração antiga do teatro, Sim. mas ela tinha um amor, um carinho muito grande assim com o fazer teatral. Então, ela realmente fazia a gente se encantar, né, com o negócio. Então, foi minha primeira grande professora de teatro, foi Nicionete Carvalho. Já faz alguns anos que ela faleceu, mas
foi professora da Nani People, por exemplo, foi professora da galera Ela formou uma de Merengue geração do Carmo. inteira, praticamente, né? Sim, uma galera toda. Todo mundo que queria estudar teatro estudava com a Tia Nicinha. Foi minha Mas, primeira grande professora e aí depois, ainda na adolescência, em Poços, tinha o Circuito Telemig Celular de Cultura, né? Que vinham uma galera muito foda, assim, que para dar cursos, né? E às vezes teve um período que foi durante um mês inteiro, então eram cursos extensos de mais de uma semana. Então a gente pôde ter contato também com uma galera muito legal, do Grupo Galpão, Rodrigo Roblenho, é, é, Marcelo Gabriel, então Luiz Margot, foi uma galera foda, assim. Eu era adolescente na época, deu para dar uma instigada. E eu fiquei um bom tempo também com o Gilbert Diniz, que ele é de Betim. Ele fez Tepa, Teatro Escola lá. Inclusive, por conta dele, que a galera daqui foram os primeiros a sair também para fazer escola de teatro. Fizeram lá no Tepa, né? A Lu Roça, a Simoni, a Tati, a Raquel, o Piano. Então, eu vim dessa galera, assim, os primeiros, né? Aí depois disso teve vários outros. eu penso que a gente aqui na cidade, a gente se forma muito com esse intercâmbio realmente que acontece. Às vezes acontece de maneira que a gente, quer dizer, que às vezes não é uma proposição de política pública pensada, mas que é uma cidade que recebe muito artista aqui, né? Então, essa importância de estar sempre em intercâmbio e você agora com o Nuclear, você foi para alguns festivais, como que você vê assim essa essa questão do intercâmbio na tua formação? Olha, faz toda a diferença, assim. Primeiro que, né, como eu era uma pessoa, eu não tinha condições de sair de Poços por conta de me sustentar e tudo mais, então eu acabei ficando aqui. Tinha um certo medo também, porque na época que eu terminei o ensino médio, não existia ProUni, não existia nada dessas facilidades assim para você conseguir ingressar numa faculdade. Sim, Então, o intercâmbio para mim foi essencial, tanto dos grupos que vinham apresentar aqui, e eu tentava sugar o máximo possível, conversava, pegava informação e tudo mais. E depois, podendo fazer isso com o Nuclearte, né? Que é um grupo de atores jovens que eu tento proporcionar para eles aquilo que eu não tive e mostrei para eles desde o princípio assim, que era importante a questão do viajar, do estudar, do conhecer, do saber dos outros grupos e do estar junto, né? O artista ele precisa se fortalecer com o outro, né? Então saber da trajetória do outro, da história do outro. Então sim. nesses festivais que a gente pôde participar, desde que a gente consegue ter contato com outros grupos ou consegue ter uma oficina também, alguma coisa, faz toda a diferença, assim. A gente volta sempre um pouquinho mais maduro, né? Enfim, eu acho extremamente importante. Só deixar claro para quem está aí que quiser mandar perguntas também, fica à vontade, tem um painelzinho de perguntas. Pode perguntar qualquer coisa. E assim, e você falou sobre isso, e eu acho que a tua figura aqui na cidade hoje é muito importante nessa questão da formação mesmo, assim, que as suas iniciativas de alguma maneira é, cria esse espaço de formação, né? Você é um artista que começou lá a canicinha e vem aí atrás dessa sua pesquisa individual sobre teatro, sobre as suas questões, não só com teatro, né? Você também é bailarino, você dirige. E aí a próxima pergunta tem a ver com isso, assim. Você transita entre essas funções, né? De ator, diretor, bailarino, produtor, professor. Como que foi essa trajetória? Uma coisa vai puxando a outra? Muito boa a frase aí do Lama. Com certeza uma coisa vai puxando a outra. Não, eu me perdi um pouco na pergunta. Só volta, eu fiquei Você na. hoje, você trabalha com multifunções. Você consegue traçar uma linha cronológica assim de
a dança me levou pro teatro, aí me levou pra dança de novo, aí eu resolvi namorar com a literatura, enfim. Como é que, por que caminho você passou, assim, para quem não te conhece? Por que caminhos Então, que você transitou assim e como é essa relação de pensar essas múltiplas linguagens? então, eu acho que a arte, ela é muito maravilhosa por causa disso, ela tem múltiplas linguagens, né? E querendo ou não, quando você começa a trabalhar com teatro, você vai se esbarrar nas outras linguagens, especificamente no teatro, porque você tem o movimento do corpo, você tem a questão do ritmo sonoro, você tem, enfim, a questão do cenário, do figurino, então são várias artes aí que se complementam, né? Aham. Eu sempre fui uma criança esquisita, meio maluquinha, e sou pisciano, né? Então já era também uma criança que viajava, muito imagético, muito. Tudo eu acreditava demais e tudo eu criava história. Aham. E a minha avó gostava muito de dançar. Meu avô tocava trompete em coreto, né, em banda. Então eu cresci com ele, escutando meu avô ensaiando, tocando essas músicas e a minha avó sempre me puxando para dançar. Então eu sempre fui uma criança que gostava de me movimentar. Então desde a escola eu já toda vez que tinha alguma coisa do tipo eu era muito feliz assim, né? A primeira peça de teatro que eu fiz na escola eu era uma nuvem, eu era um cenário. Mas eu era muito feliz de ser da turma do teatro. Não interessava para mim se eu era nuvem, se eu não era, se eu tinha fala, se eu não tinha. Não tinha essa preocupação. Igual tem muitos dos meus alunos que ficam assim, eu tenho tantas falas. Eu não estava interessado com isso. Eu gostava de Sim. estar no palco, eu gostava do representado, dançar. As coisas foram sempre me chamavam muita atenção essas questões de arte. Quando tinha na escola algum trabalho que tinha que fazer com teatro, eu sempre estava juntando a galera e pensando e tentando organizar. E foi meio que no acaso, eu nunca parei para pensar assim, nossa, eu quero ser artista, eu quero fazer isso da minha vida, né? E fora isso também eu tinha uma necessidade de aprender coisas manuais, artesanato e tudo mais. Então, eu também no início da adolescência, eu fui para o Recriança para querer aprender coisas. Aí eu aprendi tudo que podia aprender lá. Depois eu queria mais. Aí eu começava a levar coisas para a instrutora do Recriança. Aí eu fui para o Galpão das Artes, que lá tinha diversas oficinas de marcenaria, de cerâmica, cestaria. Eu fiz tudo que eu pude fazer. E aí lá começou uma vez um projeto com o pessoal que era do Benigno Gaiga, o Miguelzinho, o Paulo Pioli, eles montaram uma turma de teatro lá e começou também a ter aulas de hip hop, que era com a Vaninha. E ela dançava no Power Dance na época eu tinha 12, 13 anos. E aí eu também comecei a fazer aula, aí eu encantei com a dança. Aí eu ficava assim, casa eu fui para, né, porque naquela época a gente dançava com fita cassete. E aí eu acabei ficando. E aí eu comecei a, a, a dançar, a ensaiar, isso com 13 anos. Então, assim, com 13 anos eu entrei num grupo que era de competição, então que viajava para tudo quanto é lugar. E aí nisso eu fui. E aí eu entrei nesse mundo maluco. Aí ninguém me segurou mais, né? Olha só, eu falei aqui de você que você é uma figura importante nas cidades por conta dessa questão do trabalho com a formação. E outras figuras muito importantes aqui, em relacionada a essa de formação, é o The Power Dance e são os grupos de hip hop que todo ano tem algum representante do hip hop fora do Brasil. E é de Poços de Caldas, é um b-boy, uma b-girl de Poços de Caldas, ou é um grupo assim. É, Sim. que já transitou nesse lugar do hip hop, como eu penso o hip hop na nossa cidade como referência. Eles fazem coisas que o teatro está muito longe de fazer e muitas vezes são relegados assim. Como que você pensa nas possíveis parcerias entre esses dois, entre conciliar essas duas formações suas, por exemplo, de bailarino
e de ator e diretor? Você não pensa em dirigir uns clipes aí da galera do hip hop, Eu já participar? fiz Eu tenho isso, muita sabia? vontade. Você já fez? Já fiz também. É, então, são duas coisas diferentes. O que tem uns tem facilidades e dificuldades em ambos, né? A questão é que, assim, por exemplo, do hip hop, né? Eu no hip hop era mais próximo da questão da dança, né? O hip hop tem diversas ramificações, tanto na música, na literatura, enfim, todos os elementos. Só que o hip hop ele é novinho perto do teatro, né? O hip hop ele vai surgir ali na década de 70. O teatro surgiu antes de Cristo, né? Então ele é mais fácil de ser difundido porque ele ainda é um bebê perto do teatro. Então, por exemplo, com o hip hop eu alcancei várias coisas. Eu fui de Poços, do primeiro grupo, a ir para uma competição fora. A maioria dos coreógrafos que tem hoje, todos eles foram meus alunos. Do Power Dance mesmo, que são os três que comandam o grupo lá hoje, que é o Matheus, o Igor e o Felipe. Os três começaram comigo com 5, 6 anos de idade. Participei de um monte de dançar com gente famosa, de coreografar show, de fazer todas essas coisas. Mas porque era um caminho um pouco mais fácil, né? Eu consegui, por exemplo, ter aula com os mestres que criaram os estilos de dança que todo mundo conhece. Eu tive aula com as pessoas que Sim. criaram o rock, o pop, eu consegui conhecer essas pessoas. No teatro a gente não consegue isso porque já isso está há muito tempo. Então, eu percebo que tem um pouco dessa diferença assim com relação, mas também é uma arte, o hip hop, que ela funciona no coletivo. Então a gente entende que ela funciona na massa, ela não funciona individual. Não consigo eu pensar aqui um monólogo. O hip hop ele vai precisar do coletivo. Sim. Então isso é muito potente. Então foi uma das coisas que eu e aí que você estava perguntando de transitar, que eu uso os dois assim com relação ao grupo. Essa minha experiência com o grupo de teatro vem antes primeiro com o grupo de dança, né? Eram sempre grupos muito volumosos, com muitas pessoas, e Quase aprender a todas. lidar com essas pessoas, aprender a organizar esse monte de gente. Então, assim, foi a minha primeira grande escola, e é para começar a também a ensinar, né? Eu comecei dando aula de hip hop primeiro, né? Eu fui dar aula de teatro bem, bem depois, assim. Eu comecei dando aula de dança com 16 anos, e comecei a dar aula de teatro, eu já estava com 21, eu acho, né? Enfim, eu já tinha 10 anos, 21, 23, não sei, porque eu já tinha 10 anos como ator e depois que eu comecei a dar aula de teatro. Agora a dança não, então já foi assim muito rápido e realmente assim me ajudou muito, tanto a lidar com grupo, lidar com pessoas, lidar com muita gente e a dar aula e, enfim, e dar aula em qualquer lugar, né? Porque o hip hop me proporcionou eu dar aula em todos os cantos de Poços, assim, por exemplo. Eu conheci todas as regiões, as suas peculiaridades, e isso foi um aprendizado muito grande. É, isso é muito rico. E nessa trajetória aí de 20 anos, né? Que já são 20 anos, é tempo pra burro. Quando foi que você teve certeza? Eu sou um artista, sou um fazedor de cultura, sou um profissional da cultura. Nossa, que eu tive certeza. É que na verdade, assim, eu nunca parei para pensar. Eu fazia porque eu gostava muito. Por exemplo, Você só sabe antes de contar sobre isso, profissional da cultura, né? contar uma curiosidade, né? Que quando eu comecei a dançar, né, no Power Dance, depois mais para frente criei junto com o Mário e com o Maguilo Concepção Urbana. A minha mãe foi me assistir uma das primeiras apresentações, né? Eu tinha 13 anos de idade, eu tava feliz pra burra, assim, né? Foi no ginásio, com figurino e tudo mais. E aí a minha mãe, tempos depois, né, de me ver dançar e ver que tava bacana, ela falou assim, nossa, no começo você era muito ruim. E eu falei assim, nossa, mãe, mas você não me contou que eu era ruim. Ela falava assim, você tava tão feliz fazendo isso que eu não, para que eu ia falar para você que você tá ruim, você tá gostando.
E aí foi nisso, eu fui apaixonando com as coisas, eu fui amando, eu não fui parando para pensar, isso é uma profissão para mim, isso é um trabalho, isso vai me dar futuro. Eu nunca parei realmente para pensar nisso. Eu sempre parei para pensar que eu amo fazer isso. E isso me traz um retorno, que é dessa questão do trabalho. Agora, eu acho que eu E fui me 20 cair anos a depois você ficha. diz. Eu acho que foi, e eu acho que no teatro provavelmente deve ter acontecido a mesma coisa. Eu devia ser ruim pra caralho, mas eu tava feliz, tava lá, subindo no palco, eu amava essa sensação, então. Tanto que eu tô aqui toda hora com os dedos aqui, né? Arrasou. Mas eu acho que quando eu comecei a ganhar dinheiro com isso, eu falei assim, opa, isso é o meu trabalho, né? E comecei novo também, assim, eu tinha 17 anos, porque. E aí eu tenho uma coisa assim, né, que eu, eu acho que eu gosto do desafio, eu gosto de ser desafiado, né? Então quando as pessoas falam assim, nossa, você não leva jeito pra isso. Não leva? Então, peraí que agora então, você tá mexendo comigo. Então, assim, no meio da dança isso acontecia muito, porque, por exemplo, quando eu entrei no Power Dance, eu era o mais novo do grupo. Não tinha nenhum menino menor de 18, por exemplo. Eu era o único de 13 anos num grupo que só tinha gente grande. É porque eu sempre fui grande, alto, né? Então eu ficava ali no meio. Então sempre tinha essa coisa dos caras chegavam e falavam assim: Nossa, o que você tá fazendo aqui? Você não leva jeito. Eu falava assim, agora que eu vou ficar, agora que eu quero fazer. E no teatro a Artística. mesma coisa, né? Com a galera antiga do teatro, eles me provocavam muito, assim. Hoje eles são muito meus amigos, amo todos eles de paixão. Mas no começo eles me pegavam para Cristo, assim, de querer tentar me provocar, de falar assim: você não dá conta, você não faz isso. Eu falava assim: eu não dou conta. Então peraí, vocês vão ver se eu não dou conta. Sei. Então, isso me alimentava, né? Eu lembro que teve uma fala do meu avô, de um outro avô, um avô paterno, né? Que ele sempre foi muito trabalhador, era mestre de obra, participou de grandes obras aqui da cidade. E ele tinha essa coisa de querer, sempre levava os netos a ir para a obra, para ajudar ele a trabalhar e tudo mais. O meu pai fez isso com o meu irmão, né? Que meu pai é eletricista, para trabalhar junto. E aí eu não me sentia feliz trabalhando. Eu não tinha problema nenhum com trabalhar. Eu trabalho sempre desde muito novo. Mas eu não queria trabalhar com aquilo, né? E aí meu avô achava, por eu querer não fazer aquilo e estar fazendo com arte, meu avô tinha a clássica frase, né? Que ele falava que eu era vagabundo, assim, que eu não gostava de trabalhar. E aí de ter vezes, assim, dele pegar e dar um dinheirinho para todos os netos e falar assim, não, para você eu não vou te dar dinheiro porque você não gosta de trabalhar. Nó. E aí também, assim, para algumas, igual eu tô falando, para algumas pessoas fala assim, meu Deus, eu vou morrer com isso. E aí comigo era sempre o contrário, assim, era muito motivador isso. Falou assim, eu entendo que meu avô estava falando isso, dentro da construção dele, a realidade dele, ele nunca viu o que eu fazia, né? E era tido como senso comum como isso, né? Mas hoje você E vive aí eu quis. exclusivamente da sua arte, né? Sim, aí eu quis provar que era possível. E pelo contrário, hoje esse meu avô que falou isso, ele é meu maior fã, assim. Ele ele nem fala dos outros, né? Mas toda vez que eu apareço em algum lugar, que eu faço alguma coisa, que ele vai numa peça, que ele vai me assistir, ele tem uma coisa assim que né? Ele fica super feliz, né? E eu também com isso, mas eu acho que isso também foi importante para mim, para eu entender, uma para eu reconhecer que isso é uma profissão para mim, isso é o meu trabalho e que só compete a mim a dizer para mim mesmo que essa é a minha profissão, que eu amo fazer isso e que isso me dá um retorno, que eu preciso, né? E, enfim, foi uma grande escola tudo. O Fagner mandou uma pergunta. Fagner, o bloco 2 é o bloco da pergunta dos convidados, aí a tua pergunta já está aqui separada para o bloco 2, tá? Eu não deixei passar batido, não. Amigo, uma coisa. A gente já passou 29 minutos. Isso quer dizer que a gente tem muita conversa para tratar e pouco Tem, tempo. Então eu já queria agradecer a tua participação, né, como nosso boi de piranha e já deixar registrado aqui que você vai voltar outra hora pra gente falar mais. Porque primeiro que eu ainda estou aprendendo a fazer isso aqui, então você pode ser prejudicado pela minha performance aqui. Mas vamos adiante. É,
Uma das alternativas que a gente está achando para se aproximar do público é descobrir maneiras e medidas que a gente cative o nosso público. Você, como ator e diretor, sabe muito bem que a tragédia cativa o público, que quando as coisas começam a dar errado, as pessoas começam a gostar. Então diz pra gente qual foi a apresentação mais trágica que você fez ou a pior tragédia que você passou para conseguir fazer uma apresentação. Olha, eu vou dizer que tem várias. Mas tem, eu vou contar uma diferente do que eu te contei daquele dia, que essa foi uma coisa engraçada, foi uma A tragédia. de ontem é maravilhosa. Se você quiser resumir em 3 palavras de ontem, velho, que ela é linda essa história. Depois eu conto. Mas é uma coisa parecida, não era bem, mas era, a gente tinha passado no edital da prefeitura, que eram apresentações em bairros, assim, né? E a gente tinha mandado uma proposta para fazer um melodrama. Só que aí não conseguimos encontrar, não deu tempo, não deu para fazer o bendito do melodrama, que era um desejo que tinha, não sei o quê. Mas aí vai ter que apresentação, vamos com o que a gente tem. Aí a gente foi com duas peças, né? Um era uma esquete e outra era uma peça que também era sobre educação sexual, para ensinar as pessoas a usarem camisinha, né? Só que era outra peça, era o alto da camisinha. Outra peça. Aí uma dessas era um cordel, eram 2 cordéis essas peças, né? Uma era a chegada da prostituta no céu, dos Borges, e a outra era o alto da camisinha, que é essa peça que também fala isso. Então, assim, eram 2 peças que tinham uma temática um pouco caliente e era para ser apresentado isso na praça, assim, para as famílias, com crianças e tudo mais. Tudo pra dar Mas certo. era o que a gente tinha pronto, a gente ia fazer. Então a gente fez esse primeiro da chegada da prostituta no céu, o povo assim meio que olhando, não sei o quê, aquele clima tenso, e aí depois começou a peça do alto da camisinha. E aí tem um momento que um dos personagens entra com um pênis gigante, imenso, assim, para ensinar, e tinha uma camisinha gigante, é uma peça é super divertida essa peça. E aí, na hora que entra esse pinto, aí uma mãe grita assim: ah, não! Catou as crianças assim, saiu fazendo um escândalo. Era a Grace Jones que entrava com esse pintão aí. E aí ela continua, né? Formada na FMG, tá toda ali que não sei o quê, com aquele pinto pra lá e pra cá, e a mulher gritando lá no meio da plateia, e eu assim, meio que, né? Fingindo que eu não tava. Isso na rua, né? Não tinha o que fazer. Assim, não tinha nada demais, não era nada muito apelativo, era até muito inocente tudo, mas enfim. Puxaram as crianças pelo Isso porque cabelo e foi levaram muito tempo embora. atrás. Se fosse na época de hoje, provavelmente a gente ia ser preso, né? Porque É. essa peça, depois de um grupo de amigos que faz lá em Brasília, nessa onda de celular, de filmar, né? Um adolescente filmou, colocou na rede, aí começou, né? Aquele ataque de ódio, onde já se viu isso nas escolas, ensinando, eu não quero que ensine meu filho a usar camisinha, o que é isso, babá. E a peça foi censurada depois, né? Então, enfim, vivemos esse tempo Que depois. situação, hein? Mas olha Mas só. essa foi uma, mas assim, teve várias. E só contar uma outra curtinha também, que a companhia de atores, uma vez, a gente foi apresentar, a gente montava um palquinho, uma estrutura de teatro também na rua, e aí bateu um vento imenso, que sempre tem vento, teatro de rua. A estrutura quebrou a madeira, caiu um negócio, tava passando uma senhorinha, quase que caiu na cabeça dela, a gente ficou assim, pronto, quase que a gente mata a mulher. Artista Aí depois assassino, é. juntamos, fazendo um negócio todo improvisado para dar conta de apresentar. Enfim, teatro, quem trabalha com teatro, gente, teatro daqui agora sempre vai ter uma tragédia. É, sempre. Olha só, você hoje dirige o Nuclearte, que é um grupo de pesquisa que, assim como que tem a característica, que é uma característica sua também, da multilinguagem. Como que aconteceu essa reunião, assim, desses artistas? Foi o universo, né, que conspirou. Todos eles começaram no SESC, né, vai fazer 7 anos que eu dou aula lá. Aham. Então, na minha primeira turma de teatro, né, que entrou o Marcelo, que já tinha sido meu aluno da primeira vez que eu comecei a dar aula de teatro, que foi num projeto do Trabalhador, que ele e a Ariane fizeram parte, né?
o Alisson fez, o Juan, né, que são pessoas que depois voltaram a fazer teatro comigo. E aí no Sesc, nessa primeira turma, eu já estava assim com toda a gana. Falei, agora eu sou professor de teatro aqui do Sesc, eu queria fazer tudo, né? Então eu instigava muito eles a fazer as coisas, eles foram comprando. E aí daí, no segundo ano, né, porque teoricamente é um curso livre de teatro que durava um ano e acabava, né? Aí no ano seguinte, porque era uma turma, a, a galera do grupo que ia chegando tinha essas múltiplas linguagens, né? Então a maioria era uma galera que já tinha um contato com a música, e a Nana de um coral cênico, tinha essa coisa do cantar, fazer cenas e tudo mais. E, e o João, que também fazia parte desse coral, que também estava fazendo teatro, que foi meu amigo de infância, a gente estudou junto da segunda, terceira e a quarta série. E aí, então toda a galera que ia entrando, então, ou já tinha uma predisposição com música, e era muito engraçado, assim, era muita coisa por isso que eu falo que é o universo mesmo, porque essa galera foi chegando, né? E todos eles tinham já uma bagagem múltipla, ou com a questão corporal, ou com a questão da música, ou sabia tocar um instrumento. E aí a gente foi agregando, né? E assim, as pessoas foram presentes, assim, a galera desse grupo são presentes, assim, para mim. Eu sou muito feliz de. Tem hora que eu nem acredito. No começo do ano, no carnaval, né, que a gente tava fazendo a despedida da Ferzinha, e aí a gente. Foi um dia no carnaval, acho que foi o último dia que choveu, aí tava todo mundo junto, a gente tomou chuva junto, cantando. Eu ficava assim, gente, que as pessoas são assim, que presente. Galera do Nutente, assim. Sim, vocês são um grupo realmente muito potente, e a potência está justamente nessa questão da múltipla linguagem, de vir cada um com a sua bagagem, enfim, com o seu vocabulário, mas a gente vai falar mais disso no terceiro bloco, quando a gente falar um pouco mais sobre os festivais que vocês estão indo. Para encerrar esse primeiro bloco, que pergunta que eu não te fiz sobre, né, o teu tempo pregresso, sobre a sua história, enfim, ou sobre qualquer coisa que você gostaria de ter respondido? Todas elas. Olha, eu não sei. Porque assim, essas coisas das perguntas sempre a gente vem, uma coisa é na cabeça da gente começa a vir uma série de outras histórias e tudo mais. Sim. Mas o que eu gosto de falar, dentro dessa questão de ser professor, né? Eu também nunca pensei em falar, eu quero ser um cara multiplicador, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ler. Então, eu descobri muito novo, adolescente ainda, que eu aprendia muito mais dando aula do que Aham. fazendo aula. Porque para eu ensinar um pouquinho de um negócio, eu tinha que estudar um negoção. Então eu estava sempre com bastante coisa. Então quando eu ia dar aula num projeto, por exemplo, eu pesquisava um monte de coisa e nisso eu ia estudando. Então foi uma maneira de eu estar sempre estudando, de eu estar sempre pesquisando. Então isso me levou para dar aula, né? E eu gosto de dar aula por causa disso, porque eu sei que eu estou mais, eu estou aprendendo mais. As novidades, estar em contato com a minha criatividade, né? Sabendo até onde eu consigo produzir ou não. Então acho que seria só esse ponto assim, né? Que às vezes as pessoas ficam me questionando: ah, mas eu não gosto de dar aula para quem não quer fazer. Ah, que difícil. Eu cheguei lá, ninguém quer fazer nada do que eu tenho para propor. E tudo isso para mim é um presente, tudo isso para mim é um desafio, porque eu fico assim, agora eu vou aprender a lidar com quem não quer fazer. Agora eu vou aprender a criar uma coisa maluca do nada. Então nisso eu fui treinando assim, tanto que é que hoje eu não sou uma pessoa que assim que faz um mega de um planejamento. Eu tenho tanta coisa que eu estou fazendo todo o tempo que chega, eu tenho uma ideia para uma aula, chega lá que não funcionou, opa, vou fazer isso aqui agora e aquilo resolve, entendeu? Mas É é a por causa capacidade de disso. improvisar que o perrengue dá pra gente, né? A gente que começa no teatro amador, tendo que fazer tudo, essa é uma habilidade que universidade nenhuma ensina pra gente e que
e que tem um valor que a gente precisa saber valorar, sim. Eu concordo plenamente com você. Mas agora, para a gente encerrar esse bloco, o que você responde quando te pedem para trabalhar em troca de... Bem na hora que você perguntar, E agora? você está aqui, mas eu estou te Voltou? escutando. Não, então o importante é a pergunta e você vai respondendo. O que você responde quando te pedem para trabalhar em troca de divulgação? Eu, do mesmo jeito, eu falei assim, você faz assim também por divulgação? Que bacana. Porque eu estou querendo arrumar um dente aqui, eu vou colocar no Facebook, ou eu vou agradecer publicamente. Hoje eu já não tenho tanto problema com isso. Algumas vezes já teve, assim, de me chamar, colocar para uma reunião, fazer uma coisa toda assim, ah, então a gente não divulgação, que não sei o quê. Eu falei assim, olha, eu vou só te responder uma coisa. Você trabalha por divulgação também? Você paga sua conta com divulgação? Você come com divulgação? Você chega lá na padaria e Aplausos. aí você aplaude a pessoa, parabéns, o seu pão é ótimo. E pega o Realmente. pão? Não, não é assim. Bom, Então, mas isso também é exatamente. muito claro, porque assim, eu tenho muito claro que isso é meu trabalho, eu não fico ofendido, não sei o quê, eu só devolvo a pergunta. Boa. Aí quando a pessoa, não, mas é que não sei o quê, aí eu falo assim, você consegue fazer isso que vocês estão pedindo para eu fazer? Para eu trabalhar, encenar, fazer isso que eu estou encenando? Ou dançar, ou fazer essa cena? Você consegue? Você acha fácil? Se imagina você fazendo, colocando um figurino, entrando com as pessoas e falando. Se você conseguir fazer isso, você mesmo pode fazer isso e já divulga. Agora, se você perceber que isso é difícil, que não é tão simples assim, é porque você entende que isso é um trabalho. Excelente resposta, amigo. Eu perguntei isso justamente porque, como esse é um programa inicial, a gente tem também aqui, encerrando o nosso primeiro bloco, né, a possibilidade de anunciar alguns produtos. É claro que, como estamos no início, ainda não temos uma empresa para financiar a gente, mas a gente gostaria de mostrar o potencial dessa live de divulgação. Então, aproveitando a sua expertise de ator e improvisador, você poderia fazer uma propaganda dessa mercadoria que está aí do seu lado, por favor? Qual a mercadoria do vinho? Não, ela é imaginária, pode ser qualquer coisa. Gente, você quer um produto que vai mudar a sua vida? Você precisa disso. Era isso que estava faltando nesse momento de tristeza, nesse momento de não saber o que fazer. Esse é o acalanto que você precisa. Qual é o produto? Qualquer coisa. Meu abraço, eu tô vendendo. Ótimo. Um abraço do Nando. Se você quiser anunciar aqui na nossa live, entre em contato com a gente. Vamos ter aí o Nando Gonçalves aí divulgando, o Valber Rodrigues, todo o pessoal que está aí, que tem experiência em teatro. Então sejam Sim, sim. bem-vindos. A nossa segunda bloco de perguntas são as perguntas que a gente recebe da plateia. Então, primeiro, a foi a pergunta que o Fagner fez. Ele perguntou se essa tua relação, né, trabalhando com um projeto social nos bairros, e lembrando da tua formação, você disse que você se formou no Galpão, depois você foi atrás do Recriança. Como que essas ações de formação nas periferias do bairro, como que você percebe a importância delas? Como que eu percebo? Desculpa, eu perdi aqui que começaram a ligar. A importância dessas ações de formação nas periferias do bairro, para essas crianças que, assim como você, queriam fazer outras coisas além de abrir e fechar a gaveta, como diz Manuel de Barros. Olha, faz toda a diferença, assim. Eu trabalhei durante muitos anos em projeto social
E até hoje eu encontro alunos que a grande maioria já está adulto, né? Ah, vários grupos hoje que tem de hip hop, pessoas que foram para fora, né? Exemplo da Aline Martins no Criança Feliz, da Tailine, que dança no Union, hoje trabalha no salão, de inúmeras galeras assim que conseguiram ver na arte uma possibilidade de trabalho e de ressignificar a vida, assim, de pessoas de vulnerabilidade social muito grande. Para ter um ponto assim, teve uma vez na Zona Sul, com um aluno falando sobre a questão de uma conversa sobre política, né, sobre imposto, né, que eles não entendiam como eles poderiam ter acesso a isso ou ter direito a alguma coisa, né? E uma conversa com ele falando assim, olha, não interessa, uma bala que você compra na padaria, parte do valor dessa bala, ela é imposto. Então, se você está consumindo qualquer coisa que seja, você também, de certa forma, está contribuindo. Então, quando a gente tem um tipo de serviço, seja ele de saúde, seja ele qual for, você também está contribuindo para que esse serviço aconteça. E aí, o menino, eu lembro do menino falando assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Continua falando, ele fala, Oh, não. E aí, o que houve? Vocês estão me ouvindo? Foi só o Nando que saiu? Ligação de São Paulo é foda. Bom, o Nando recebeu uma ligação de São Paulo, segundo o Wagner Andrade. Chama eu de novo. Aí, ele apareceu. Ô, Nando, manda um convite aí. A Vera Galha mandou um convite. Aí, eu não sei como te convidar. Como que eu te convido? Peraí. Ah, achei. Só dá um aviso ah! aí pra Vera. Ah, voltou. Eu achei que eu tinha ido Eu embora, achei que tinha acabado. Não, eu achei que tava caindo a minha internet. Eu moro no Itamaraty, é longe da internet chegar aqui. Eu falei, ixi, vou ter que ir para outra base para apresentar. Mas, bom, só para concluir o que eu estava falando, eu vivi e vi isso na prática, o tanto que a arte ela é transformadora. Não só para vários alunos meus que hoje trabalham com isso, né? Pessoas que começaram comigo, pessoas que estão no meu grupo, o Marcelo, a Ariane, quando eles começaram a fazer aula comigo, eles não trabalhavam com arte. O Marcelo fazia algumas coisas no sinal com o Gui, a Ariane não trabalhava com isso e, e hoje ela consegue também, enfim, ter esse trabalho, né? Sou muito Eles feliz são com isso. Mas bons também de profissionais. pessoas que conseguiram, a partir desses trabalhos com arte, a pensar a vida de uma maneira diferente, a se relacionar com as pessoas de uma maneira diferente. Eu sempre fui, muita gente que veio muito bonzinho assim, mas eu sempre fui um professor muito bravo. Mas no sentido de que eu queria tirar o melhor de cada um. Então, alguns sofreram comigo, mas eu acho que deu certo, porque todos eles voltam, todos eles ainda, né, dão um retorno, assim, muito feliz. E Não, eu deu sei que certo é mega demais. necessário. É mega necessário. Massa. E ó, uma pergunta da Dani Marques aqui. Como que você concilia essa porrada de coisa artística que você faz e fazer tudo tão bem? Dani, que é uma maquiadora maravilhosa da Contos de Mente. Beijos. Olha, a primeira coisa é que assim, eu sou uma pessoa inquieta. Eu não me contento.
Ah, eu fiz uma coisa, ah, tá ótimo, não. Isso pode ficar melhor. Mas na verdade, isso também. A dança me trouxe isso, porque a dança tinha muito isso, né? Você vai fazer um negócio, pra você estar sincronizado com todo mundo, você tem que fazer aquilo 50 milhões de vezes. Sim. E para conseguir fazer alguma coisa, e essa ideia de sempre, tá, eu vim até aqui, eu quero vir continuar a mais, né? De ser inquieto, de gostar de aprender, de gostar de assistir todo mundo. Isso era uma coisa que eu fazia sempre desde o começo. Tava todo mundo, tava tendo qualquer coisa que fosse de arte. Fulano tá apresentando não sei na onde. Eu ia lá. Então eu assistia o que todo mundo estava fazendo. E aí começava a assistir coisas que outras pessoas estavam fazendo para fora, né? Então toda vez que tinha alguma coisa de fora de teatro aqui em Poços, eu era um dos únicos que estava lá. Tinha oficina, eu nunca via da galera que era da antiga fazendo. Então assim, essa inquietude faz toda a diferença, né? E as pessoas falavam assim: "Nossa, mas você não saiu de Poços? Nossa, mas você é daqui?" Mas é porque eu não me contento só com isso. Eu quero ver até onde isso vai. E aí eu falo isso pra galera do nuclear, assim, o meu olhar não tá no horizonte, tá para cima, assim, ó. Então, eu sei que eu tenho que subir, então para subir eu tenho que fazer mais força, né? Sim. Então, eu acho que é isso. E eu não acho que eu faço tudo tão bem. Eu acho que é bacana numa série de coisas, mas eu sempre tenho essa sensação, beleza, como que eu posso fazer para melhorar? Porque quando eu vou reassistir os trabalhos que eu já fiz, eu falo assim, nossa, isso aqui ainda não tá legal, isso aqui agora, né? E aí eu falava isso também para eles do meu grupo desde a época do núcleo, né? O que tá certo já tá maravilhoso, já tá certo. Eu quero saber o que não funcionou. Então eu sempre chamava alguém que tinha uma opinião bacana e falava assim, olha, pode descascar eles, pode falar tudo que não funcionou, não precisa nem elogiar o que funcionou. Deixa eles saírem daqui arrasados, né? E aí acontecia isso, né? Eles apresentavam, ser super felizes, depois iam para esse momento da conversa, eles saíam assim achando as piores pessoas do mundo. Aí depois, não é que a gente não possa dar essa massageada no ego. Pode, mas a gente não pode se iludir com ela. E É, aí isso foi mas uma coisa, a primeira coisa que eu aprendi. Eu não me iludo com o meu ego. Entendeu? Eu recebo com todo carinho. Ai, obrigado, tá lindo, tá maravilhoso. Ah, não sei o quê. Beleza, agora eu quero saber o que não tá. não funcionou, né? E aí, isso muito tranquilo. Então, assim, eu escuto muito bem a crítica, até aquelas críticas que não tem sentido nenhum, que às vezes a pessoa fala assim, ah, beleza, entendo, mas isso para mim não funciona, mas eu não me ofendo, eu não me magoo, né? Como eu contei na minha história, isso para mim é fortalecedor, né, das coisas que aconteceram. Sim. Olha só, a gente tem mais 8 minutos de live, então vou acelerar aqui para a gente finalizar e já reafirmar que a gente vai te convidar mais uma vez, né? Porque você foi boi de piranha. Já agradeço em nome do Conselho de Teatro. E tem a ver um pouco com o que você falou agora. A pessoa se chama André Riboli. Eu acho que ele não é da cidade, não. Ele perguntou: tem vaga para um ator de 38, magrelo, narigudo? Hahaha. Como que Olha, você enxerga essa. Você uma coisa que você falou que eu acho importante é as pessoas se formam de diversas maneiras. Você se formou mesmo sem sair da cidade. Quer dizer, óbvio que você saiu, né? Você foi fazer seus intercâmbios, foi fazer os seus festivais, etc. Mas como que você vê a chegada de possíveis profissionais para a área cultural aqui da cidade? não, eu sempre achei maravilhoso, assim. Toda vez que vinha uma galera que eu pudesse falar assim, olha, que bom que a gente está tendo mais pessoas para formar mais galera de qualidade, né? E tentava passar aí um pouco disso, assim, tem que ter uma insistência, não pode desistir logo na primeira. Enfim, eu sempre tentei fazer essa ponte, né, com a galera mesmo que veio quando voltou do Tepa, Tati, Raquel, Luciana, Simoni, né? Porque eu via nessa obrigação, como eu tô aqui, tô sabendo como é que tá funcionando, eu tenho a obrigação de falar, galera, tem esses caminhos aqui, tem essas possibilidades. Olha, vai ser difícil, não sei o quê. E tem muita gente que às vezes falava pra mim assim, nossa, mas eu quero fazer igual você faz. Eu falei assim, olha, se você quer fazer igual eu faço, você tem que voltar 21 anos atrás e fazer tudo, né? Então não é tão simples. Mas, por exemplo, a gente sempre tem muitas perguntas igual dessa daí de ou de querer entrar no grupo ou de fazer outras coisas, né?
isso sempre tem. Essas coisas acontecem de uma maneira muito natural, né? Por exemplo, a formação desse grupo aconteceu dessa forma, né? E ela tem um trabalho específico. Agora, eu sempre incentivo e falo assim, olha, vai fazer uma aula comigo, vamos formar uma outra galera ali. E isso tem acontecido, né? Que a galera conhece o Nuclearte, mas fora isso tem outras turmas também, né? Que fizeram a formação comigo lá. Não que tenha que formar comigo, a questão não é essa. Tinha pessoas que já faziam teatro Aham. também. Mas que nesses encontros, sim, encontravam outras pessoas e ali, nossa, vamos começar a fazer alguma coisa a gente aqui. E aí dali saía e formavam outros grupos. E aí se precisava de alguma iniciativa minha, eu estava lá. Ou, a partir dali, conhecia uma outra galera que estava dando aula em outro lugar e ia para lá com essa outra galera, entendeu? Então, assim, estar em contato nesses meios é fortalecedor, entendeu? E eu tenho certeza que a maioria dos grupos da atualidade foram formados dessa forma. É porque estava fazendo um curso em algum lugar, e aí vi uma outra pessoa que estava sabendo. Enfim, eu acho que esse é o caminho, porque é complicado para um grupo falar assim, olha, tá, vem aqui. A gente já sei, dependendo pode ser que entre pessoas, pode ser que não entre. É que depende do trabalho, depende da proposta ali. E a gente nunca, nenhuma das pessoas, por exemplo, que estão no Nuclearte hoje, a gente falou assim, olha, agora a gente vai abrir, a gente vai fazer uma audição, ou você foi escolhido. Foi uma coisa que foi caminhando, de repente estava lá, de repente a pessoa estava ali porque o trabalho pedia, porque a situação encaminhou para aquilo, né? Então, Sim. Eu tenho uma mestra que diz: não sou eu que vou dizer não. Quem vai dizer não é o teatro. Você quer vir, vem, mas é o teatro que vai te dizer não ou sim. A gente não tem esse poder, né? Mas enfim, não, estamos de portas abertas aí para receber os artistas de fora da cidade, sempre, para não, esses para tudo. Eu intercâmbios que sou são muito importantes para a gente, né? Não, Agora, eu falo isso para todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu quero que aconteça. Eu quero que vire. quando acontece é tão bom, né, velho? É tão bom quando a gente vai, assiste um bom espetáculo e sai de lá, assim, eu sempre vou torcendo para dar tudo certo, assim, eu sempre vou de peito aberto, assim. Mas enfim, não é sobre mim, a gente só tem mais 4 minutos. O Gabriel Vitor perguntou: quais são os desafios para produzir o espetáculo atualmente, assim, né, nesse momento de pandemia? E aí já queria deixa para você aproveitar e divulgar o que você tem produzido aí para a galera que quiser conhecer. Olha, tentar falar rápido, assim, é muito difícil você vir do teatro, que é uma coisa do aqui e agora, desse outro momento, e vir para esse momento que virou todo tecnológico. É difícil, mas é possível, né? Com o Nuclear a gente está pensando uma série de coisas, de vídeos curtos, que consiga fazer cada um na sua casa, né? E uma outra iniciativa que foi a partir de um trabalho que a companhia de atores fez no ano passado. O grupo estava até meio parado, assim, a gente não estava conseguindo se encontrar tanto, porque são pessoas de cidades diferentes, né? Então, e aí me veio, eu falei assim, pronto, a radionovela, as pessoas já escutavam na época das radionovelas em casa, né? Cada um estava ali, então, de repente, por esse formato, que é um formato que está mais ligado com a palavra, com o som, é o que cabe mais um pouco nesse momento. Então, foi a ideia que eu tive, lancei para o grupo, né? Todo mundo gostou e foi bacana porque a gente pode agregar um dos atores que estava nesse espetáculo, que foi convidado para esse espetáculo, que foi o Lino, que está lá na Irlanda e aí a gente consegue encontrar com todo mundo, com a Renata que está em São João, a Marli que está em Águas da Prata, o Lino que está em Dublin e tem rolado assim. E Legal. fora isso, é tentar ver o que as outras pessoas estão fazendo, tentar conversando, mas ainda não é o ideal. Porque tá vendo que assim, até para os trabalhos que a gente tem consolidado, ele foi um tempo de maturação. Sim. É desesperador esse momento? É. Mas a gente tem que começar. Eu já falei isso também em outras reuniões, você sabe disso. Eu tenho que dar o start final, eu tenho que dar a primeira marretada, eu tenho que colocar o primeiro tijolo. E aí eu vou saber como é que eu vou desenvolver e pensar dentro dessa realidade, né? Desculpa te Virtual, assim. cortar, é que a gente tem 1 minuto, que apareceu aqui 1 minuto e meio restante. Então eu queria agradecer todo mundo que participou. A gente vai postar esse vídeo lá na Câmara Setorial de Teatro. Aí queria que você aproveitasse esses 1 minuto finais para dizer aí
por que que você acredita, se é que você acredita, que o dinheiro que é investido na cultura precisa ser mantido na cultura para chegar a essas pessoas das periferias, diferente do decreto assinado hoje na nossa cidade? Porque ninguém vive sem cultura, literalmente. É uma questão de vida, tá? De saúde pública. Porque se você parar, tenta ficar uma semana sem escutar uma